Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 25/3, nós vamos meditar de 2 Samuel, do capítulo 5 ao capítulo 8. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Ontem nós falamos, que após a morte de Saul, Isbosete, filho de Saul, passou a governar sobre o reino norte, Abner, o capitão de guerra, logo deu um jeito, de nomear Isbosete para que o trono permanecesse dentro da linhagem de Saul. E aí nós vamos ver que começou-se a guerra entre as tribos, E o capítulo 4 finaliza com a morte de Isbosete, Nós podemos ver que no capítulo 5 nós já vamos ter uma outra realidade. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi, aonde? Em Hebrom. Por quê? Era em Hebrom que era a sede do governo do Reino Sul, que era a tribo de Judá e Benjamim. Então, Davi, ele reinava no Reino Sul somente sobre essas duas tribos. Depois da morte de Isbosete, o Reino Norte vem até Hebrom e fala para Davi: somos do mesmo povo, de quem és tu? Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazia entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe em Israel. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram a ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor e ungiram Davi rei sobre Israel. Então, pronto. Capítulo 5, nós vamos ter uma unificação novamente, Então, Davi passa a reinar sobre Reino Norte e Reino Sul, E ele era da idade de 30 anos, quando ele começou a reinar e reinou por 40 anos, Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. E aí Davi vai conquistar Sião, partiu o rei com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Como quem disse: Davi não entrará nesse lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Davi, naquele dia, mandou dizer: todo o que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos, os coxos, a quem a alma de Davi se aborrece. Por isso se diz: nem cego, nem coxo entrará na casa. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou cidade de Davi. Então, nós vamos ver que a sede do governo de Davi em Hebrom passa a ser Sião, Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou cidade de Davi. Foi edificada ao seu redor desde Milo e para dentro. Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele, E aí nós vamos ver que Davi vai ganhar um grande aliado político e econômico também. Sabe qual era o nome dele? Irão. Irão era rei de Tiro. Enviou mensageiros a Davi e madeira de cedro e carpinteiros, pedreiros que edificaram a casa de Davi. Reconheceu Davi que o Senhor confirmara rei sobre Israel e que o exaltara o seu rei por amor ao seu povo. Tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que vieram de Hebrom, e nasceram-lhe filhos e filhas. São estes os nomes dos que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar,
Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete, né? E aí nós vamos ver mais uma derrota de Davi contra os filisteus, né? O Senhor era com Davi, ouvindo, pois, os filisteus que Davi foi ungido sobre Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo, desceu Davi da fortaleza, mas vieram os filisteus e se estenderam até o vale de Refaís. E aí, o que aconteceu? Davi consultou a Deus. Lembra que eu falei? Davi não fazia nada. Um segredo que Davi nos ensina, sempre consultarmos qual é a vontade de Deus para aquela circunstância. Independente, não somos movidos pela circunstância e nem pela pressão que as circunstâncias quer sobre nós, mas somos movidos pela vontade de Deus. Isso Davi nos ensina. E Davi consultou ao Senhor dizendo: subirei contra os filisteus, entregá-lo-eis nas minhas mãos? Respondeu o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então Davi veio a Baal-Perazim e derrotou-os ali, e disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou-se o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos e Davi e os seus homens o levaram. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale de Refaís. Davi consultou ao Senhor e lhe respondeu: não subirás. Rodeia por detrás dele e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que quando ouvir um estrondo de marcha como copas das amoreiras, então se apressarás, e o Senhor que saiu diante de ti o ferirá o arraial dos filisteus. E fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Geba até Gezer. Olha que interessante, não é? Deus só não mandava Davi subir, confirmava os passos de Davi e ainda dava a ele estratégias de guerra. E aí nós vamos ver que Davi começa a se preocupar em trazer a Arca da Aliança, né? Que não estava, né, no local onde ela deveria estar, que era onde? Em Jerusalém. Tomou Davi a juntar-se todos os escolhidos de Israel em número de 30.000, e dispôs todo o povo consigo, né? Sobre qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E aí acontece uma coisa muito difícil, né? O que acontece? Eles tomam a decisão, resolvem trazer a Arca do Senhor. E esquecem de verificar a forma correta de carregar a arca. O que eles fizeram? Fizeram um carro de boi. Tudo bem que era um carro novo, mas não era a forma certa. E aí nós vamos ver que no balançar do carro do boi, né? Nesse caminho, o texto fala que Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram com a arca do Senhor da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, flautas, harpas, e quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzai a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzai e Deus o feriu ali por esta irreverência e morreu ali junto à arca de Deus. Quando Davi vê
esse acontecimento, o texto fala que ele desgostou-se, porque o Senhor tinha rompido contra Uzá, né? E ele chamou aquele lugar, né, de Pérez Uzá até os dias de hoje. E temeu Davi o Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a deixou na casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou a casa dele. Olha só que lindo, não é? E aí nós vamos ver que o Senhor abençoou a casa de Obed de um modo que essa notícia chegou até Davi, né? E aí sucedeu que os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam bois, carneiros, né? Davi dançava com todas as forças diante do Senhor, estava cingido de uma estola sacerdotal, ou seja, Davi consultou a Deus e verificou qual era a forma correta de se trazer, né? A arca. Ao entrar a arca do Senhor, né? Nas terras de Israel, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi que saltava, dançava diante do Senhor, ela o desprezou no seu coração. Olha só, a alegria de Davi era tanta por estar trazendo a arca do Senhor, claro, depois de ver o modo certo e fazer da forma correta. O desprendimento de Davi era tão grande que ele foi julgado pela sua própria esposa, né? E aí introduziram a arca do Senhor, puseram ela no lugar da tenda em que lhe armara Davi. Este trouxe holocausto, oferta pacífica, né? E tendo Davi trazido holocausto, oferta, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, né? E aí, quando ele chega em casa, Mical, esposa dele, filha de Saul, vai repreender Davi pelo comportamento, dizendo ela que aquele não era um comportamento de um rei, que ele devia se preocupar com a postura dele, né? E aí nós vamos ver que disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que ao teu pai e toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor e sobre Israel, perante ele eu tenho me alegrado. E aí nós podemos ver que diante dessa postura de Mical, filha de Saul, Deus não permitiu que ela tivesse filho até o dia da morte dela, né? E aí no capítulo 7, Deus vai fazer aliança com Davi. Aliança, que aliança é essa? De edificação de uma casa, de um templo para adoração do nome do Senhor. E aí, né, nós vamos ver que Natã chega até ele e Natã fica tão feliz com a atitude e a decisão de Davi que Natã diz: vai, faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo, Davi. E quando Natã sai dali, Deus fala com Natã: volta, fale para Davi que ele não vai edificar, quem edificará é o filho dele. E aí Natã volta e diz isso para ele, né? Este edificará esta casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre, Davi, o teu trono. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homem, com açoite dos filhos de homem. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como retirei de Saul, em quem tirei de diante de mim. Porém, Davi, a tua casa, o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. E aí o final do capítulo 7, nós vamos ver Davi com ações de graça. E o capítulo 8 vai trazer diversas vitórias de Davi. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Queremos, papai, aprender com Davi, a consultar a ti, a temer a ti, a alegrar-se diante de ti, papai. Não importa o que os homens falam,
Importa a nossa postura diante de Ti. Por isso, colocamos diante de Ti tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.